Eu sou o juiz Fábio Gomes, juiz auxiliar da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, e hoje eu vou apresentar aqui para vocês o nosso programa Leituras Teóricas. Temos aqui o grande prazer de conversar com meu colega Fabiano Fernandes Luzes. Fabiano é juiz aqui do TRT do Rio de Janeiro, né? Ele possui dupla formação. Ele tem graduação em Economia e em Direito, né? E ele também tem pós-graduação em Gestão Financeira de Empresas, tem mestrado em Sociologia do Direito pela Universidade Federal Fluminense e atualmente ele cursa o doutorado em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu tenho enorme prazer de tê-lo lá no estágio docente, junto à disciplina de prática trabalhista, né, Fabiano? A gente está batendo uma bola lá na graduação. Mas hoje, sobretudo hoje, né, especificamente, iremos conversar sobre o seu novo livro, né, intitulado Neopopulismo e Direito do Trabalho, um caminhar desregulamentador e os riscos para a democracia. Ele foi publicado nesse ano de 2022 pela editora JH Mizuno. Fabiano, é um enorme prazer, como eu falei anteriormente, tê-lo aqui no nosso programa, né? E já te passo a palavra para você me explicar qual é a sua definição de populismo, né? Como é que você fez a abordagem dessa ideia? Fábio, querido, obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre disponível à Escola Judicial. Eu sou um entusiasta da academia. Eu acho que nada é mais democrático do que a academia, pelo menos deve ser, né? Eu acho que tem até um pouco a ver com o tema que eu abordei. Então, eu sou um entusiasta, seja participando quando a escola entende necessário, como tutor ou como professor, seja como aluno, com muita frequência, porque eu sou um consumidor assíduo, seja da EJUD, seja da ENAMAT. E, bom, sobre o trabalho, esse trabalho era uma demanda minha, né? Você passou um pouco da minha formação, eu tenho um mestrado inacabado, né? Eu fiz um mestrado em Economia, que não terminei, faltando um capítulo para minha dissertação, olha que coisa, lá nos idos de 2001. Então, mas é uma lacuna que ficou na minha vida acadêmica. Mas eu fiz esse mestrado em Sociologia muito mais para me desafiar, sabe, Fábio? Com essa visão muito, talvez, racional do direito, eu me vi um pouco obrigado a fazer um olhar para dentro, sabe? E esse mestrado em Sociologia e Direito foi fantástico por conta de algumas necessidades que eu precisava de me conhecer um pouco melhor e conhecer um pouco melhor também a nossa área, porque a gente é muito dogmático, né? A gente pensa muito no direito, no direito posto, e às vezes a gente esquece um pouco o que está por trás dele ou as consequências dele. E aí vem o tema do trabalho. O trabalho, ele é uma provocação do nosso querido amigo, colega de tribunal, Roberto Fragali, que foi meu orientador no mestrado. Foi um tema proposto por ele coloca isso muito bem, inclusive, na apresentação que ele faz do trabalho, que me tirou numa zona de conforto, confesso. E aí, uma das questões que me tira da zona de conforto é essa sua pergunta. O que é populismo? Né? Porque o trabalho não foca o populismo propriamente, ele trabalha uma derivação do que seria populismo. E aí, qual foi a minha linha de corte, qual foi o meu raciocínio? Né? Até só para explicar para os colegas que estão assistindo a gente. Esse trabalho acabou se dividindo em 3 grupamentos específicos. No primeiro, uma parte mais conceitual, onde eu tento trazer elementos mínimos para explicar o que é esse fenômeno. No segundo, uma contextualização da histórico brasileiro. E no terceiro, eu faço um gatilho do segundo para o terceiro para tratar dos impactos disso no direito do trabalho, e na conclusão eu faço algumas considerações que aguardo críticas. E o populismo, na ótica, e aí é uma coisa comum do populismo e do neopopulismo, é um ponto de interseção entre eles. É a ótica desse político, desse governante, desse postulante, se auto-observar como, muitas das vezes, um messias ou uma pessoa que, em diálogo direto com a sociedade, seria, entre aspas, obviamente, capaz de resolver os seus problemas. É claro que eu estou dando um conceito muito simplista. O populismo tem definições dos mais diversos aspectos, mas o meu corte, o meu objetivo como norte de observação desse fenômeno foi exatamente essa avocação por parte do governante como membro ou como pessoa a dialogar direto com essa sociedade e, eventualmente, solucionar os problemas que essa sociedade eventualmente postule. Isso, claro que disso derivam outras questões que a gente vai conversar, mas esse é o ponto, é o eixo central.
Na sequência, tem a questão de onde isso se entronca com o direito do trabalho, né? Mas eu vou deixar para você, para a gente conversar, que senão eu falo demais. Não, que isso, fica à vontade, Fabiano. E, na verdade, assim, como justamente é uma palavra, né, que demanda diversas abordagens, diversos olhares, né, eu queria saber de você se, no caso do populismo brasileiro, você fez um recorte temporal, né? Você, por exemplo, eu vi no seu livro que você faz menção ao Getúlio Vargas, né, ao varguismo, aquele período pós-Revolução de 30. Então, eu queria saber se essa foi uma das perspectivas que você adotou no seu livro, a partir da ideia de marco temporal dentro da história do nosso país, para tentar localizar, né, essa semântica populista. Né? O objetivo, Fábio, quando a gente coloca Getúlio Vargas como um expoente de um populismo clássico, qual foi a ótica, né, observando? Primeiro, claro, sim, o objetivo central não era efetivamente analisar o populismo de Vargas, era só ter um elemento de contraposição com esse possível neopopulismo. E aí, sim, qual foi a ótica trazida, o eixo central nosso para observar esse populismo brasileiro? Foi através da institucionalização do trabalhador como classe política detentora, ou classe política detentora de direitos, ou internalização do trabalhador como classe política. E a gente observa em Vargas, especialmente como esse primeiro agente, efetivamente, de assim atuar, porque ele efetivamente, claro que não apenas ele, mas no governo dele, ele estrutura o que nós conhecemos hoje como regulamentação e institucionalização do trabalho dentro do nosso país, seja através da criação do que nós conhecemos hoje como consolidação do direito do trabalho, que é a nossa CLT, seja também através da institucionalização desse trabalho. E institucionalização, leia-se, através do Ministério do Trabalho, através da Justiça do Trabalho, propriamente dita, que no segundo momento migra para o Poder Judiciário, mas começa dentro do Poder Executivo, seja através da criação desses órgãos que passam a ter o trabalhador como destinatário de uma tutela. E através dessa tutela, seja normativa, seja institucional, você tem o trabalhador sendo efetivamente trazido como um agente, e aí é importante destacar, um agente político. Essa que é a visão que a gente enxerga. E por isso que Getúlio passa a ser um elemento de corte introdutório dentro da nossa ótica. Claro que na América do Sul nós temos outros pontos, né, em especial Perón, mas Getúlio Vargas é enxergado exatamente por isso, porque é ele que institucionaliza o direito do trabalho e traz a classe trabalhadora como classe política dentro da nossa visão aqui do Estado brasileiro. Entendi. Então, na verdade, se você faz essa junção entre uma visão classista e o mundo político dentro desse marco inicial. Exato. E o neopopulismo, onde é que ele se insere nessa cronologia? Fábio, a análise do populismo é interessante, porque quando a gente vai observando o desenrolar, né, porque a gente fala de Getúlio, mas a gente também teve, né, de presidentes na sequência que não são observados como populistas, mas adotaram medidas que poderiam ser enxergadas como tal. Muitas vezes a gente esquece dos 50 anos em 5, né, foi uma grande expansão do Estado brasileiro através da criação de diversos empregos, né? Quando o país, né, muda para Brasília e etc. Brasília passa a ser a capital do país, mas é um momento de industrialização, o país avocando para si diversas indústrias, né? Nós tivemos grandes estatais que a sua construção gerou a demanda de trabalhadores diretos, então a gente teve uma grande evolução desse emprego formal. A gente tem que lembrar que em 43 a nossa população era basicamente agrária, né? Agrária e não detentora de direitos. E é uma crítica que eu faço, né? A CLT ela nasce não alcançando o trabalhador propriamente dito, porque naquela época nós não tínhamos o trabalhador industrial, que é o foco da CLT. E esse caminhar, e aí, respondendo a sua pergunta, esse neopopulismo brasileiro, propriamente dito, na minha perspectiva, e na perspectiva do professor Roberto Fragali também, esse meu trabalho deriva de um texto que ele escreveu com o professor Jerry Dávila, que é da Universidade de Illinois. Na nossa visão, esse neopopulismo brasileiro não nasce agora, recentemente. Ele tem uma gênese, ele tem um brotar com o presidente Fernando Collor. O presidente Fernando Collor, talvez os mais novos não se recordem, mas os discursos dele, como, por exemplo, de ataque aos marajás, né, os marajás seriam aquela casta de serviço público, anticorrupção e etc., buscava um diálogo direto com a população. Quer dizer, aquela população que eventualmente
já estava sofrendo impactos da crise. A gente tem que lembrar que a gente estava no período de hiperinflação brasileira, então a classe, principalmente trabalhadores ou os não detentores de trabalho, né, os informais, não tinham muitas vezes condições efetivamente de ter uma vida digna, né? E em contrapartida você tinha uma casta da sociedade que era abastada, que tinha, né, servidores públicos que muito bem recebiam e etc. E ele traz esse discurso de provocar para si a solução desse problema social, né? Se é que era um problema social, isso é um outro debate, mas seria esse o termo inicial, mas que foi rompido por conta do processo de impeachment do presidente Collor. Só que esse processo de impeachment, ele elimina o germe no bom sentido, tá? O elemento neopopulista na ótica política, mas ele introduz no país, e era um contexto mundial, um liberalismo econômico que, né, é hoje a nossa realidade, mas me parece que internalizado de forma muito potencializada através do presidente Collor, que abre a economia brasileira, e, na sequência, sucedido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e algumas críticas à própria esquerda quando alcançou o poder no país, seja com o presidente Lula, seja com o presidente Dilma, que grandes pensadores, né, dessa época, o professor Singer, o professor Boito Júnior, fazem críticas muito interessantes quanto aos governos do Partido dos Trabalhadores, na visão deles, ter sido capturado por esse liberalismo. E aí, claro, também cabem outras discussões, mas só para explicar, porque agora a gente, no final das contas, com o impeachment da presidente Dilma, aí sim vem o objeto do trabalho, né? Porque no final do seu capítulo 1, né, você começa a fazer essa análise a partir, você fala explicitamente isso, né, no item 2.2, do Bolsonaro e a gênese do neopopulismo. Então você faz uma abordagem corajosa, diria eu, né, ousada, em que você explicita um marco político atual do Brasil. Né? E aí eu te pergunto, o seu livro ele tem uma perspectiva ou uma ambição também no cenário da análise política, ou ele faz uma abordagem mais voltada para a sociologia, uma questão ou uma tentativa mais descritiva, ou você passeia pelo jurídico também, você faz uma leitura interdisciplinar, né? O leitor que estiver aqui curioso para conhecer o seu livro, Fabiano, ele vai encontrar o que ali? Uma leitura mais política, jurídica, sociológica, um pouquinho de tudo. Pode falar para a gente aí. Eu ouso dizer um pouquinho de tudo, Fábio. Eu ouso dizer que eu tento trazer um pouco de uma visão econômica quando abordo, por exemplo, Keynes em um determinado momento. Eu tento trazer um pouco de elementos de filosofia, falo de necropolítica, falo um pouco, dialogo com muitos sociólogos, com filósofos, dialogo com o professor Adalberto Cardoso, tento dialogar com... Bom, assim, se eu começar a enumerar, de fato, é vasto, porque com autores brasileiros e autores internacionais, eu trato com o professor Levitsky, né, que tem Como as Democracias Morrem, eu trato com o professor Bog, que é, né, europeu. Então, diversas pessoas que estão pensando esse fenômeno. E é interessante, porque essa discussão de neopopulismo, recentemente, não com esse nome, né, mas foi observado, inclusive, em julgamento do Supremo. Tem um acórdão, salvo engano, que é da abordagem do CONAMA, né, que o ministro Barroso, e eu cito essa decisão, aborda algumas discussões sobre esse neopopulismo brasileiro, né? Mas quando eu toco no assunto de que o presidente Bolsonaro seria essa gênese efetivamente, porque antes era um brotar, ele não chegou a ser uma construção efetivamente desse neopopulismo. Com o presidente Bolsonaro, e aí só um parênteses, eu peço aos amigos, né, e amigas que acompanharem, eu faço um convite para as pessoas tentarem se despir das suas convicções políticas. Eu sei que é muito difícil, né, mas tentar se despir para tentar observar e, ao final, voltar a se vestir com essa roupagem e fazer, assim, uma regressão do que leu, para verificar se faz sentido. Porque se eu falar que não tem um elemento de uma análise política, eu vou estar sendo mentiroso, não é verdade. Então, respondendo a sua pergunta, ele tem análises filosóficas, sociológicas, antropológicas, minimamente, até porque não é minha área de domínio, políticas e jurídicas, né? E econômicas, esqueci, né? Então eu tento dialogar minimamente, até porque o projeto do PPGSD, da UF, ele é de natureza interdisciplinar, então é fundamental que o trabalho dialogue com
mais de um campo da ciência, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu ouso a tocar em alguns outros campos aí de análise do assunto. Não, eu pergunto por isso, né? Porque, na verdade, quando você faz essa abordagem de maneira explícita, de repente o leitor ele vai com uma expectativa e justamente por ser um trabalho acadêmico, é importante que a pessoa se dispa, tenha a mente aberta, né, para tentar compreender o ponto de vista do autor e fazer uma leitura, como é que eu posso dizer, com um olhar mais científico e depois sim tirar suas conclusões, sem um pré-julgamento, né? Isso é importante dizer diante desse cenário altamente polarizado como o nosso, né? Então, essa conversa plural é muito importante até para a evolução, né, do pensamento político, sociológico e jurídico, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né, Fabiano? Não, E se aí você te me pergunto, permitir, Fábio, me permite só uma deixa claro, com relação a esse claro, ponto? claro. Sim, sim. Eu, inclusive, exploro no capítulo 1 essa variável que você acabou de colocar, essa polarização. Porque, e aí, claro, né, sem a pretensão de esgotar o assunto, como essa polarização potencializa esse movimento, não apenas no Brasil, e é importante destacar, o neopopulismo não é um fenômeno brasileiro. O neopopulismo é um fenômeno que acontece na Europa como um todo, e na Europa até antes da gente, diga-se de passagem, chegou nas Américas através, pelo menos os estudiosos entendem, através do presidente Trump, e vem, pelo menos, né, muitos autores, o presidente Bolsonaro como representante em nossa esfera aqui, na América do Sul, como representante desse movimento. E aí a gente trata de alguns aspectos. Mas é interessante destacar, só para concluir esse ponto, que essa radicalização, esses polos, eu faço uma contextualização sobre redes sociais, sobre essa vivência em bolhas, né? Seja os efeitos internos à bolha ou efeitos externos que essa bolha nos traz, né? Hoje a gente não dialoga mais, né? Fábio, um excelente acadêmico, a história da academia ela sempre foi feita através da contraposição, né? Através de tese e antítese, né? Ontem eu estava estudando Hegel, né? E é isso. E você cria uma síntese que pode virar, de repente, num segundo momento, uma nova tese com uma nova contraposição. E hoje parece que discordar ficou ruim, né? Feio. Hoje em dia é discordar. Discordar não é mais legal. Tem que dar like, discordar é bom. Por isso que eu convido sempre a me criticarem nesse trabalho, porque é isso que eu quero ouvir críticas. Porque você ou refina o seu argumento, ou então você muda de ideia, né? Mas o importante é que a gente caminha junto na tentativa de aperfeiçoar o nosso conhecimento. E, Exatamente. Fabiano, no capítulo 3, né, existem aqui dois pontos que eu gostaria que você comentasse, que eu achei bem interessante. Né? Logo o título do capítulo, né, você coloca a desintegração política da classe trabalhadora. Aí eu te pergunto mais uma vez, o que você quis dizer com a desintegração da classe trabalhadora política, né? Até porque, intuitivamente, né, a ideia de populismo ou de neopopulismo, ela nos remete a algo que favoreça a massa da população. Então, você dizer que há uma desintegração dentro de um contexto populista parece que fica dissonante. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco essa ideia que está no capítulo 3. Fábio, eu demorei 6 meses pensando exatamente isso que você acabou de me dizer. 6 meses. Durante 6 meses eu pensei, mas isso não faz sentido. Naquela época que a gente está começando a estudar, né, tentando rabiscar para a gente aplicar, para fazer a qualificação, eu não conseguia fazer esse link, porque eu tinha exatamente isso que você acabou de dizer. Peraí, mas populismo é integrar. E aí, né, eu falo mais uma vez, eu gosto aqui, é um espaço aberto, e eu gosto de registrar o brilhantismo do Fragale, quando provoca essa reflexão, essa talvez seja a grande distinção, quer dizer, dentre outras, né, mas essa, no nosso corte de pesquisa foi exatamente a distinção entre um movimento e outro na perspectiva do direito do trabalho. Enquanto esse populismo clássico, né, que a gente volta em Getúlio, como elemento integrador da classe trabalhadora, como para fins políticos, o que a gente observa no movimento, e aí eu estou falando no movimento brasileiro especificamente, um retirar do trabalhador dessa órbita de destinatário de atividades políticas, e aí eu incluo, inclusive direitos. E aí a gente tem diversos exemplos, né? E o objetivo desse capítulo 3 foi tentar segmentar, eu até coloco no texto para dar uma explicação para quem lê, que o termo macrosistema não é técnico, o objetivo nosso não foi analisar a teoria dos sistemas, mas sim uma forma apenas de integrar alguns institutos que pudessem ter algum tipo de correlação, né? E aí, num primeiro momento,
por exemplo, eu trato sobre a desinstitucionalização, e aí eu falo do enfraquecimento do Ministério do Trabalho, por exemplo, que foi extinto como primeiro ato né, do governo, em tese, neopopulista brasileiro, o enfraquecimento e ataque ao Ministério Público do Trabalho, enfraquecimentos e ataques à Justiça do Trabalho por diversas questões, dentre elas, eventualmente, medidas desjudicializadoras. Não que isso seja uma crítica, mas isso está tudo dentro de um contexto mais macro. Através de a redução desse orçamento do Ministério do Trabalho, ou melhor dizendo, para os auditores fiscais do trabalho, que estariam dentro do Ministério da Economia, gerando, isso também por dados já comprovados, aumento, por exemplo, da quantidade de pessoas em condições análogas de escravo, redução da fiscalização. Então, que a gente percebe, isso só na parte institucional, percebe? Então, o que a gente verifica em termos concretos é que, enquanto no governo populista eu integro o trabalhador, no governo neopopulista, que dialoga com este na ótica de falar com a sociedade, ele, a contrário senso, ele exclui o trabalhador como destinatário de políticas públicas, trabalhador empregado. E a gente já deve se lembrar daquela ótica de mais trabalho e menos emprego, né? E aí trata muito dessa ótica de fatalismo, ou assim, eu não tenho mais o que fazer, é fazer isso ou a sociedade viver às mínguas, né? Então, esse é um primeiro ponto, é claro que tem outros, mas é só para fazer a correlação na perspectiva institucional, né? Ou seja, no primeiro, eu fortaleço as instituições trabalhistas, populismo clássico, e esse segundo, eu desconstruo, desestruturo, e alguns professores, o professor Leonel da UF, fala, por exemplo, da ótica de você implodir as instituições por dentro, né? Então, quando você coloca as atividades trabalhistas subjugadas, entre aspas, à pasta do Ministério da Economia, por exemplo. Ele passa uma ideia de que e aí, gente, mais uma vez, aqui eu não estou querendo fazer uma contraposição capital e trabalho, não, longe disso, não é esse o objeto. Mas ele dá uma ideia de hierarquização entre essas destinações, como se o econômico estivesse à frente do social, né? Pelo menos é a nossa impressão. Interessante. E aí eu te pergunto também, dentro desse mesmo capítulo, né, que fala de desintegração e desregulamentação em curso, qual é a sua opinião sobre os meios alternativos de solução de conflito, sobretudo os trabalhistas, né? Até levando em conta que a reforma de 2017 ela integrou ao direito do trabalho brasileiro a arbitragem, né? Algo que o TST, a partir da iniciativa do Ministério Público do Trabalho, havia repudiado, né? Foi internalizado no direito do trabalho para quem recebe mais de 2 vezes o teto da Previdência. Eu queria que você me dissesse, dentro desse contexto, né, que você coloca, você aborda, faz a sua análise sociológica, sociojurídica, como você enxerga esses meios alternativos? Engraçado esse assunto, porque quando eu comecei a pensar sobre o mestrado, a primeira coisa, o meu primeiro objeto de estudo era esse, era trabalhar sobre métodos alternativos ao Poder Judiciário. É interessante. E aí, à medida que eu fui tentando entender algumas questões, eu comecei a olhar com um pouco mais de crítica. Não que eu seja contra, longe disso, não é esse o objeto, né? Mas, por exemplo, eu estava aqui, quando você estava falando, eu peguei esse livro aqui, é um livro fantástico que eu recomendo a todos, do professor Sérgio Gamonal, né? Que trata da principiologia do direito do trabalho, analisando o contexto americano por essa principiologia. Eu recomendo muito. E numa determinada passagem do livro, que eu utilizo, inclusive, como referencial teórico, ele trata exatamente sobre a arbitragem. E é uma crítica que se faz à arbitragem americana. Porque a gente enxerga a arbitragem como algo positivo e etc., sem entrar na conceituação do Instituto. Mas o que se traz nesse livro, e citando outros estudos, está na página 113, acabei de achar aqui no livro, 113. Ele faz comparativos entre, primeiro, as cláusulas de arbitragem que tem lá, por exemplo, que tem cláusulas de renúncia ao Poder Judiciário só podendo acessar a arbitragem, isso é uma coisa interessante que está sendo questionada hoje dentro dos Estados Unidos, mas isso é muito comum, né? Segundo, as demandas levadas ao Poder Judiciário contrapondo as demandas solucionadas pelas arbitragens, existe um diferencial, por exemplo, dos valores eventualmente solucionados, quer dizer, quais são os valores, qual é o percentual de sucesso. Então, isso significa que é melhor ou pior. E aí eu não estou aqui tecendo nenhum comentário, eu não tenho elementos suficientes para dizer isso.
Mas os dados matemáticos, os dados estatísticos, os levantamentos mostram que existe uma distinção muito clara entre resultados em arbitragem nos Estados Unidos e resultados pelo Poder Judiciário nos Estados Unidos, demonstrando que em arbitragem elas tendem a ser mais prejudiciais e resultados negativos, tá? Não estou dizendo que é incorreto, por favor, aos trabalhadores do que no Poder Judiciário americano, que pode ser federal ou estadual, a depender da legislação que for de referência. Então, ademais, ainda existe um outro referencial, né? Porque o árbitro é pago, né? Então, e assim, existem algumas questões sobre essa dinâmica de custeio dessa estrutura arbitral, tendo em vista que o árbitro pode ser trocado, né? Nós, como juízes, se a parte não gostar do que a gente faz, infelizmente, não tem outra forma de ser, sou eu ou eu, dependendo de onde você estiver, né? Numa vara única, né? Isso acaba sendo uma garantia para a sociedade. Então, falando apenas tão somente de arbitragem, sem entrar em outros meios, talvez esse seja um elemento para se refletir, né? Porque a gente pensa muito na ótica de desafogar o Poder Judiciário. Isso é ótimo, não estou dizendo que é ruim. Mas a pergunta é, qual é a solução para esse desafogo? E até que ponto ele atende efetivamente esse dogma, se é que é um dogma, da justiça, né? Então, essa é uma reflexão que eu fiz. E, Fabiano, já chegando no fim, já para encerrar nosso bate-papo, diante desse cenário oscilante da política brasileira, né, e que te gerou a fazer essa reflexão em torno do que você chamou de neopopulismo, você entende que esse movimento histórico ele tende a se equilibrar ou não? Ou, justamente por causa dessa polarização, o pêndulo deve retornar com força para o outro lado e termos mais versões populistas com o passar dos anos até chegarmos ao meio do caminho, se chegarmos lá? Eu vou primeiro a minha esperança. A minha esperança é que a gente ache esse equilíbrio em algum momento, porque essa polarização ela não é boa nem... Mais uma vez, toda polarização é muito ruim, seja para um lado ou seja para o outro. A gente tem que buscar sempre o ponto de equilíbrio entre todos os interesses da sociedade. Mas eu tenho uma visão muito pessimista, sabe? Porque a toda reação pendular que a gente verifica um momento de construção e desconstrução, ou um momento de duas desconstruções, porque toda nova construção gera uma futura desconstrução novamente, né? Então, eu tenho, né, visto isso com muito, muito pesar, e aí, é claro, falando muito do nosso contexto, né? A gente está em véspera de eleições, né? Não parece não, mas já estamos, e o que a gente verifica na prática é apenas tão somente isso. Existe um projeto em curso, sem entrar no mérito se é bom ou ruim, o livro passa um pouco o que eu penso, e existe um novo projeto que já visa desconstruir esse. E em nenhum momento a gente fala de continuidade. E aí é interessante porque, e aí em determinado momento da sociedade, aí é uma visão estritamente política agora, política não de politicagem, mas de política no sentido da importância dos agentes políticos pensarem em conjunto. Todo movimento populista ou neopopulista, ele precisa, de fato, a gente pensar se isso é bom ou não para a sociedade. E isso é muito importante que os partidos políticos, os políticos, né, de uma forma geral, entendam, e o professor Levitsky trata sobre isso, sobre a importância de superação das diferenças quando existe um elemento de integração que é muito maior. Porque a política, leia-se democracia, ela é muito importante para quem pensa pela esquerda ou pensa pela direita. Por quê? Eu posso me sentir prejudicado se eu sou uma pessoa de visão de direita e a esquerda está no poder, e vice-versa. Mas existe uma coisa que é comum aos dois, que é a democracia que me permite aspirar à possibilidade de eventualmente governar e eventualmente estabelecer as políticas. Isso é um eixo central que me parece que é importante para os dois lados. E por isso que a democracia é tão importante, né? Porque a gente acha muitas vezes que a democracia é algo, o neopopulismo é apenas algo de direita, e não é verdade. Nós temos também aspectos neopopulistas que são eventualmente tratados de esquerda. Basta a gente pensar que dois países tão relevantes na nossa sociedade quanto a Rússia e a China são países de democracia muito frágil. Muito frágil. A gente pensa muito na Hungria, Estados Unidos, fala do Brasil, mas esquece dessas duas potências mundiais. Então, respondendo, Fábio, eu tenho muita preocupação pelo caminhar da nossa sociedade mundial. A França, de novo, está acontecendo agora, está em vias de eleição, e nós temos um partido neopopulista de direita, nunca avançou tanto como parece para essa eleição. Não sei se ganha, mas é isso.
eu acho que a gente precisa procurar esse equilíbrio, e esse equilíbrio me parece que, num primeiro momento, deveria ser dado pela classe política e, num segundo momento, pela sociedade. E a sociedade precisa de educação. E enquanto a gente não tiver educação, enquanto a gente não capacitar, me parece que essa potencialização da sociedade para romper com esse ciclo fica muito fragilizado. Fabiano, muito obrigado mais uma vez, né? Eu indico aqui, então, ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, o livro do Fabiano Luz, é o Neopopulismo e o Direito do Trabalho, né? Tem o subtítulo Um Caminhar Desregulamentador e os Riscos para a Democracia, um livro bastante interessante, faz uma leitura, uma abordagem interdisciplinar, né? Então, eu passo para você a palavra para você fazer as suas considerações finais aqui do nosso programa. Pessoal, eu agradeço mais uma vez, Fábio, é um prazer enorme conversar com você, é um prazer enorme trabalhar com você, essa experiência no estágio lá na UERJ está sendo muito legal e, né, trabalhar junto, não substituir, mas trabalhar junto tem sido muito gratificante para a minha formação. Eu tenho muitos colegas que eu admiro, você sabe que você é um deles. Agradeço mais uma vez à Escola Judicial pela oportunidade de permitir que a gente converse um pouco sobre esse tema e convido aos amigos e amigas não para ler, porque ler é uma coisa que a gente lê e devolve para a nossa estante. Eu convido para criticar. Eu acho muito legal isso, criticar. Concorde, discorde, aponte novos horizontes. É isso que a gente precisa. A gente precisa de uma reflexão sobre o pensar. Eu não sou o dono da verdade, pelo contrário, eu até hoje penso se eu escrevi alguma coisa que é boa, que se não é. O que importa pense você também. É esse convite que eu faço para todos. É isso aí. Sabe que a recíproca é verdadeira. Também sou um grande admirador do seu trabalho, um juiz sério, responsável e um acadêmico de mão cheia. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Mais uma vez agradeço ao Fabiano. Até o nosso próximo Leituras Teóricas.